Olá, cumprimento a todos em nome do Grupo Espírita Razim. Meu nome é Cleo e estou aqui hoje para mais uma preleção baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Especificamente, quanto aos itens 4 e 5, o maior mandamento, que é aquele mandamento que nos foi deixado por Jesus. Mas antes da preleção, vamos fazer uma prece rápida para conexão com a espiritualidade, ok? Bem, então neste momento, nos ligamos ao nosso mentor individual, este companheiro de todas as horas que tanto nos prestigia e tanto se solidariza conosco. Em seguida, vamos cumprimentando Razim, patrono de nossa casa, e nos ligamos a Maria de Nazaré, que nos envolve amorosamente e nos guia até seu amado Filho, nosso tão querido Mestre Jesus. A Jesus agradecemos pelo Evangelho e pedimos a Ele que nos conceda a sua bênção de luz e nos beneficie com seu carinho e com seu calor. E com a prece que Ele nos ensinou, chegamos a Deus nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, então vamos agora ao tema de hoje, o maior mandamento. É sempre uma honra muito grande e também uma grande responsabilidade falar aqui sobre o espírito mais evoluído que já esteve encarnado entre nós neste planeta. É ele o nosso exemplo de perfeição, nosso Mestre Jesus. E no texto do capítulo de hoje, ele é citado, ele é a chave desse capítulo de hoje. Então, em princípio, o texto fala dos fariseus. Os fariseus eram grupos de judeus que pertenciam, na época, à elite dominante. E eles tinham todos os poderes no contexto social, religioso. E esse grupo de fariseus, então aqui citado no texto, pergunta a Jesus: qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento, é o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, continua Jesus, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele seguiu falando: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E ele então reforçou a resposta, já citando o segundo mandamento para que não ficasse equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo e vice-versa. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é feito contra Deus. Isso serve também quando se faz o bem ao próximo que se faz a Deus. Então, a máxima aqui é que não se pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima, que sempre citamos em nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Tanto que na segunda parte do texto, encontramos a fala: caridade e humildade, único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, caminho da perdição. Bem, para entendimento e reflexão desse texto, não há como deixar de fora, não há como não citar aqui os 10 mandamentos que vigoravam antes de Jesus encarnado. E os 10 mandamentos, eles eram baseados nas leis mosaicas. E o seu contexto todo era adaptado à forma de convivência social da ocasião, que era uma convivência toda baseada em materialismo, né? O famoso olho por olho, dente por dente. E nada de fraternidade, nada de amorosidade, tudo muito baseado em questões materiais de egoísmo, de intolerância, de paciência.
E foi nesse cenário que Jesus colocou esses 2 mandamentos. E por que que ele resumiu os 10 em 2? Bem, cabe aqui explicar que muitos de nós ainda entendemos que Jesus substituiu os 10 mandamentos anteriores por estes 2. Mas isso não é verdade, isso é um equívoco. Porque resumir não significa suprimir, eliminar. Significa evidenciar a ideia principal e essencial. Então, estes 2 mandamentos contêm toda a lei anterior. E numa rápida comparação entre os 10 mandamentos mosaicos e os 2 de Jesus, notamos que eles estão muito associados. Então, eu anotei aqui os mandamentos anteriores. Então, por exemplo, não servirás outros deuses. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Então, numa rápida comparação, nós vemos que eles querem dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Eles estão contidos nesse primeiro mandamento de Jesus. Estão resumidos, digamos assim. Aí os outros mandamentos mosaicos, que estão associados com o segundo mandamento de Jesus. Então, os mandamentos mosaicos que eu anotei aqui, olha. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás e não cobiçarás a mulher do próximo ou do teu servo, e nem outros bens que lhe pertençam. Então veja, tudo isso está se referindo a respeito e a amor ao próximo. Então eles estão todos associados ao segundo mandamento de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eles estão contidos dentro desse segundo mandamento de Jesus. Bem, então Jesus também, ele explicou que ele não veio destruir a lei e ele não negou os mandamentos. Ele veio apenas cumpri-los. Ele veio desenvolver a fala, ele veio dar o verdadeiro sentido, ele veio apropriar a fala com o grau de adiantamento dos homens, que já era um pouco mais avançado. Então ele trouxe uma proposta, uma leitura mais fraterna e amorosa desses mandamentos resumidos. Então ele traduziu os 10 mandamentos em 2, que nós chamamos de a lei do amor. E isso era possível fazer naquela ocasião que ele veio, o que não era possível fazer nos tempos de Moisés, onde a convivência social era muito mais materialista e a compreensão ia ser improvável. Então, cabe aqui uma reflexão para nós nos dias de hoje. Como podemos nos sintonizar com estes 2 mandamentos de Jesus? A lei do amor. Bem, no momento que percebemos e reconhecemos o Deus que há em nós, amar a Deus sobre todas as coisas, e nós como filhos dele, no momento que percebemos a existência dele em nós, já passamos a nos amar. E assim que percebemos o Deus em nós, teremos chance também de percebê-lo no outro. E em seguida, nos permitirá achar o caminho para também amarmos os outros. Então eu reconheço Deus em mim, eu percebo, reconheço, aceito, desenvolvo meu auto-amor, então eu já estou apta a também enxergar no outro e desenvolver o amor para o outro. Bem, em resumo, a forma como eu trato o outro, o que eu oferto ao outro, é isso que me dirá o quanto eu sou capaz de honrar o Deus que há em mim. É por isso que é necessário todos lembrarmos que somos espíritos imperfeitos e precisamos trabalhar isso. E lembrarmos sempre que estamos aqui a serviço e não a lazer, não é? Então é necessário refletirmos sobre os acontecimentos que nos envolvem. Entender como que trazemos para dentro de nós a realidade externa. Por exemplo, as adversidades do dia a dia que todos temos. Como nós aceitamos, como nós filtramos, como nós absorvemos as adversidades, o que eu aprendo com elas. E o que os outros nos fazem, ou o que pensamos que eles nos fazem. Então, perceber de que forma nós estamos tratando isso.
Então, observar as ações e reações dessa realidade em nós vai nos despertar para o que é realmente essencial, para as prioridades espirituais, que são as únicas eternas. E a principal delas é aprender a amar. Difícil para nós aprender a amar no sentido genuíno que Jesus nos explica, mas nós podemos exercitar isso, podemos começar já pelo amor próprio, pelo alto amor. Primeiro me amar para depois amar ao próximo. E como podemos nos amar? Como podemos desenvolver isso? Bem, o primeiro passo está ligado à nossa consciência. Termos consciência que temos que desconstruir nossos bloqueios, nossas barreiras, reconhecendo, observando e aceitando que devemos assumir as rédeas de nossa vida, expandindo nossas virtudes, dominando nossos vícios e defeitos. É um movimento que cada um de nós deve fazer individualmente pela reflexão e observação. Não tem exatamente uma formulinha, uma fórmula científica. Então, cada um vai identificar os caminhos que nos levarão ao autoconhecimento, que aí nós vamos ter condições de descobrir nossas ausências ou deficiências de amor. E quando eu falei aqui expandir nossas virtudes, sempre lembrando que a caridade é o caminho de desenvolvimento, se não de todas, da maioria de nossas virtudes. Bem, o tema de hoje ele é muito objetivo em relação ao caminho para o amor. Por isso, vamos propor aqui um exercício reflexivo para a semana. Eu gostaria de propor com base na fala de um palestrante que eu ouvi esta semana. E ele dizia assim, lá na palestra dele: quanto mais eu aprendo que a minha dor tem a ver comigo e não com o outro, mais rápido eu vou me responsabilizar pela minha cura. Veja, observação, reflexão que eu vinha falando até aqui. E por extensão desta fala, neste aprendizado, estaremos aptos a iniciar a experiência de amar o outro. Bem, nosso tempo de preleção, ele não prevê que esgotemos o assunto. Então, neste caso, eu convido a todos que desejarem se aproximar um pouco mais do tema, que consultem o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Este tema aqui são os itens 4 e 5, o maior mandamento, mas o capítulo como um todo, ele é muito bem recomendado para este momento de transição que nós vivemos, de transição planetária, momento de autorreflexão. Então, recomendo. Bem, e o tema de hoje nos remete também à caridade. Tem vários vídeos nesse nosso canal que vocês podem consultar e muitos deles falam sobre a fé, sobre a caridade, abordam um pouco mais aprofundadamente esses temas. Então, vocês podem consultar, podem fazer a busca que vai aparecer para vocês, ok? Bem, neste momento aqui que já estamos aproximando do final da nossa conversa, eu quero propor a vocês disponibilizarmos nossas energias, nossas boas emanações em formas de vibração para os nossos companheiros necessitados. E neste momento, agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus por estar conosco em mais este momento e que possamos abrir nossos corações para exemplificar na prática o aprendizado do tema de hoje. Em nome de Jesus. Mestre, oferecemos nossas vibrações de amor, de luz, de amparo, de fortalecimento aos irmãos que encontram-se em situação de desconforto, de infortúnio, de ordem física e espiritual, e que eles possam todos ser beneficiados com nossos melhores fluidos energéticos e sejam tocados pelo carinho e pelo calor dos teus ensinamentos. Ofertamos também nossas vibrações para o universo, para a Terra, para o nosso querido Brasil, para os seus governantes,
no sentido que prevaleça o bom juízo de valores, o senso de justiça e transparência em favor da comunidade e da paz social. Vibremos especificamente para os médicos, cientistas e suas equipes que diariamente se deparam com inúmeras e difíceis análises de decisões. Vibremos para que eles sejam amparados e inspirados pelos amigos da espiritualidade, que eles possam potencializar suas capacidades de análise e de pesquisa, rumo ao equilíbrio e estabilidade da saúde pública. Vibremos finalmente por nós mesmos, para que possamos honrar esse Deus que há em nós, para que possamos reconhecê-lo no próximo e em qualquer lugar onde estejamos. Paz e bem para todos, que assim seja, graças a Deus.